Começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre mais uma promessa do Goiás que pode render uma bolada nos próximos meses, que é o atacante Raikkonen. Ele mesmo, com o mesmo nome, né, do piloto de Fórmula 1, atleta que assinou seu primeiro contrato com o Goiás, ainda com 16 anos, na temporada passada. O atual vínculo do jogador vai até junho de 2027 no Verdão, só está emprestado ao Internacional. E nesse último final de semana ele jogou muito bem contra o Palmeiras, ele entrou no segundo tempo, jogou 46 minutos. No gol do Internacional, para mim, a jogada de assistência tinha sido dele, mas aqui no site o gol não coloca assistência para o jogador. Mas ele participou, né, dos lances do Internacional, tanto do gol como também as principais oportunidades criadas pelo Clube Gaúcho. Ele já tem 5 jogos no profissional do Inter, sendo 4 na Série A do Brasileirão e 1 também na Copa do Brasil, onde ele marcou um gol, né, contra o Maracanã logo na sua estreia, mas infelizmente acabou sendo anulado. No Goiás ele não participou da equipe de cima, chegou até ficar no banco de reservas em um outro jogo em 2024, mas era um jogador que participou principalmente da equipe sub-20. Até mesmo trazendo a informação que foi confirmada pelo Vitor Pimenta, do portal Descentralizados, um abraço para o Vitor inclusive, onde o Goiás emprestou o jogador ao Internacional com uma opção de compra ao final desse empréstimo em 50% do valor da sua multa. Então o Internacional pode garantir 50% dos direitos econômicos do jogador, baseando na multa rescisória do atleta. O restante, ou pelo menos, né, grande parte do restante, ficaria ainda com o Goiás. É uma prática que vem acontecendo pela diretoria esmeraldina, essa tomada de decisão de emprestar alguns jogadores para clubes aí na Série A, nas categorias de base, fixar uma opção de compra em uma boa quantia e acabar permanecendo com um percentual de uma revenda futura. Acho que pode até não ser o ideal, mas pelo menos não é aquele cenário do jogador deixar o clube de maneira gratuita e o torcedor ficar só naquela expectativa, né? Nossa, podia ter jogado aqui, ou nossa, poderia ter rendido uma boa grana. Nessa questão financeira, o Goiás não precisa se preocupar. Se o Internacional, ao final desse empréstimo, e acredito que ficará com o jogador em definitivo para o ano que vem, já terá uma compensação financeira ao Verdão e também um potencial de revenda futura. Sobre a história do jogador, ele que é natural do interior do Pará, esse contrato no Goiás até julho de 2027, e o nome dele é de fato baseado, né, no Raikkonen original, piloto de Fórmula 1. Até mesmo tem a matéria do Globo Esporte falando sobre isso. Recebeu o nome porque o pai resolveu homenagear o tio-avô, apaixonado por Fórmula 1. A mais nova promessa colorada nasceu no dia 13 de julho de 2008, 9 meses após o Kimi Raikkonen conquistar o título pela Ferrari. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que você pensa em relação a essa história. Vale lembrar que o contrato de empréstimo com o Internacional vai até o final da Copinha do ano que vem, ou seja, até ali meados de fevereiro. O meio atacante Martim Benítez, que pode ter o seu contrato rescindido no Goiás ainda nesse mês de setembro. Quem diria que uma contratação mal feita, né, não daria em demissão com 4 meses antes de acabar a Série B. Enfim, eu nem julgo tanto o Goiás assim, porque ao tentar trazer um 10, e essa posição ela é muito escassa no futebol brasileiro, e às vezes ela acaba enganando a gente. Você pode observar, para um time que não tem condições igual o Goiás, eu acho que o Goiás até tem condições, se fosse um clube um pouco mais organizado, talvez trazia, sei lá, um meio atacante um pouco mais desconhecido e ficasse aqui no clube 2, 3, 4 temporadas, ou talvez um gringo, até poderia dar certo, né? Talvez um jogador mapeado lá no futebol uruguaio, no futebol argentino ou algo nesse sentido, para ele crescer aqui dentro do clube. Só que esse padrão do Goiás hoje, sem dinheiro para chegar no mercado e oferecer 15 milhões para um jogador, destaque aqui na Série A ou no futebol sul-americano, para um Goiás que troca de elenco completamente a cada 6, 8 ou 10 meses, você pode observar, os 10 do Goiás, eles são ou medalhões, o jogador que, com todo respeito, quase ninguém mais quer, né? Benítez, que mais? O Elvis, que foi até um bom 10, né? Nem vou dizer que ninguém queria o Elvis naquele momento, mas não é um jogador para a Série A. Marquinhos Gabriel, enfim, essa coisa errada toda. Ou um jogador que ninguém conhece, estilo, por exemplo, o Luan Dias.
Dá para dizer que o Luan Dias foi o titular do Goiás nessa função de um meio armador durante quase toda aquela Série A de 2022. E vários outros momentos que nem 10 o Goiás teve, como por exemplo em 2019, um time basicamente armado numa ligação direta. Essa informação de rescisão contratual com o Benítez, ela foi divulgada pelo Periquito Cruzado, onde no jogo contra o Coritiba ele foi suspenso por agressão. Aliás, ele foi advertido com cartão vermelho por conta de uma agressão. E essa agressão ela pode gerar um gancho para o jogador de 3 a 6 jogos de suspensão. Vai depender, por exemplo,